faz a leitura do livro de Apocalipse, você pode observar que a partir do momento que Deus, o próprio Espírito Santo, ele arrebata João para poder escrever as cartas, muitas pessoas leem e começam até mesmo a comentar devido a não ter um certo conhecimento. Fala que o livro do Apocalipse é um livro que nos traz medo, é um livro que nos traz as revelações de algumas coisas que as pessoas não querem viver nesse mundo. Mas entenda uma coisa, que nessa noite Deus, Ele me trouxe aqui para poder ministrar para crente, para poder ministrar para pessoas que mesmo entendendo o livro de Apocalipse é um povo que quer verdadeiramente morar no céu, que não está servindo a Deus senão por outro objetivo. Não, Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de vocês, e eu tenho certeza que se verdadeiramente servires a Deus, a glória de Deus há de ser revelada naquele grande dia para mim e para você. Eu fico vendo a respeito das frustrações que cada um de nós vive no mundo nesse dia a dia. Eu fico vendo o que o mundo nos oferece todos os dias de nossas vidas. Eu fico observando como é cruel todos os dias o pecado, ele bater na porta do nosso coração e querer nos levar para o mundo e querer acabar com a nossa vida que nós temos com Deus. Mas entenda uma coisa: quem tem promessa de Deus, quem vive o propósito de Deus, as promessas do Espírito Santo, ela vai se cumprir. Mas sabe qual é o problema nos dias de hoje? É porque existem muitas pessoas, como já se diz, que querem viver a promessa de Deus, mas não querem suportar o processo que Deus tem para a vida de cada um. Entenda que para poder você alcançar uma salvação, entenda, para que você possa alcançar aquela promessa que Deus tem no momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, também é necessário você suportar todas as provações que a terra, que esse mundo passa por você todos os dias. Entenda uma coisa: quando a gente começa a fazer a leitura da Bíblia Sagrada, que a gente chega no livro de Êxodo, que a gente vê toda aquela situação de Moisés, a palavra vai nos dizer o seguinte: que naquele tempo, quando José e toda a sua geração morreu, aconteceu que no Egito, outras pessoas assumiram o reinado naquele lugar. Mas a partir do momento em que outras pessoas assumiram o reinado naquele lugar, aconteceu que o próprio rei que tinha assumido, eles tinham medo de que permanecessem pessoas naquele lugar, os israelitas permanecessem vivos. Por quê? Porque a própria palavra de Deus vai nos dizer o quê? Que o medo daquele povo era que aqueles israelitas começassem a crescer novamente, porque eles mesmos declararam, falando bem assim: não deixe de viver. Sabe por quê? Porque eles são um povo mais forte do que nós. E se a gente deixar esse povo, como se diz, proliferar, o povo crescer, o que vai acontecer? Se nós não vamos conseguir guerrear com eles, nós não vamos permanecer no nosso reinado. Então faz o seguinte: todos os povos que nascerem das mulheres hebreias, o combinado a partir de hoje vai ser o seguinte: se for um menino, um homem, faça da seguinte forma: vocês, parteiras, quando forem ajudar, podem matar essas crianças. Mas se for meninas, vocês podem deixar viver. Mas só que as hebreias, elas começaram a olhar e ficaram pasmas com aquela situação que elas deveriam cumprir naquele lugar. Por quê? Porque elas eram submissas. Elas eram submissas naquele povo. Era um povo que tinha que fazer o que eles mandavam. Era um povo que tinha que obedecer o que eles falavam. Mas entenda uma coisa nessa noite: o povo, quando verdadeiramente serve a Deus, eles têm total certeza que quando Deus manda fazer algo, Deus ensina embaixo e você vai seguir em frente. Certo? Os dias foram passando e aconteceu um certo momento
que no momento que a parteira chegou até uma mulher hebreia, a criança nasceu, ela ajudando. E quando o faraó chega, olha para aquela parteira e fala bem assim: ei, você se lembra qual foi a lei, o decreto para poder seguir nesse lugar? Ela olha e fala bem assim: sim, eu sei. Então me fale. Olha, a lei era das mulheres hebreias, todos os meninos homens que nascessem, era para poder matar essas crianças. Mas só que a conversa dela foi o seguinte: olha, eu sei que eu deveria ter feito isso, eu sei que eu errei, mas tem um problema, rei, tem um problema. Essas mulheres hebreias, todas as vezes que ela vai para ter uma criança, elas são mais fortes do que as egípcias. Ou seja, quando a gente vai para poder ajudar, as crianças já nasceram, não tem como fazer nada. O Senhor me desculpa, podemos seguir em frente? Pode. E dessa forma o menino Moisés nasceu. Quando o menino Moisés nasceu, o que aconteceu? Ele chegou, viveu toda essa situação. Uma das filhas de Faraó escondeu aquela criança dentro de um pão, dentro de um cesto com uma arma, uma pequena arma. Mas só que a palavra vai nos dizer que depois do terceiro mês dessa criança, ela já não poderia mais esconder. E o que foi que ela fez? Ela pegou essa criança chamada por nome de Moisés, botou dentro de um cesto e jogou dentro do mar. Para quê? Para que as águas pudessem levar essa criança. Mas entenda uma coisa, mais uma vez aconteceu que no momento que essa mulher, junto com outras egípcias, começaram a ir para aquele mar para poder tomar um banho, para poder cumprir seus afazeres, lavar roupa, fosse o que seja, entenda que ele encontrou esse cesto, e uma das que encontraram foram o filho de Faraó, foi a filha de Faraó, e ela chega assim, esposa de Levi, olha assim para aquela criança, e fala bem assim: como que pode? Ele chega, pega aquela criança, e começa a criar ela, começa a criar um amor por ela. Nessa noite eu começo essa palavra dizendo para vocês o seguinte: ei, o demônio, o Satanás, o capeta, o inimigo da sua vida, ele pode até tentar, mas a partir do momento que você é gerado no ventre da sua mãe, a partir do momento que a sua geração for gerada no seu ventre, entenda que Satanás, ele não tem o poder sobre a tua vida. O inimigo, ele não tem poder sobre a tua vida. Ele pode até tentar, mas ele bem sabe, porque nem do inferno ele é dono, porque ele só pode, se o Espírito Santo de Deus permitir. Vai passando o tempo, vai passando os anos, Moisés, ele começa a crescer, ele começa a desenvolver o seu corpo, ele começa a virar um jovem, ele começa a virar um rapaz, ele começa a virar um homem. Mas só que houve um certo momento que ele, já sabendo, já tendo um propósito de Deus na vida dele, o que foi que aconteceu? Ele chega, ele vê uma situação acontecendo dentro daquele lugar. Ele vê um egípcio batendo, judiando, querendo matar um dos seus. Ele chega e mata aquele homem. A partir do momento que ele mata aquele homem, ele pega e começa a sair fugir daquele lugar, porque ele já bem sabia que a cabeça dele estava sendo procurada naquele palácio. Ele pega, sai, começa a viver a sua vida ali para fora, começa a andar sem rumo, perdido. Ou num certo momento na vida dele, que ele andando, de repente ele passa de frente a uma fazenda. E quando ele passa de frente a essa fazenda, ele vê duas mulheres lá cuidando das criações e tal, tudo direitinho. Essas mulheres correm para dentro de casa, olham para o seu pai e falam assim: pai, tem um moço estranho ali, o que nós vamos fazer? O pai olha e fala bem assim: minha filha, vai lá e chama aquele moço, traga ele para dentro de casa, que nós vamos dar pão, dar água para ele, nós vamos cuidar dele. Depois disso ter acontecido, aconteceu que Moisés, ele chega a casa com uma dessas moças, casou, teve seus filhos, e ele começou a apacentar as ovelhas dos seus sogros. No momento que ele começou a apacentar as ovelhas dos seus sogros, ele vai andando em um lugar onde não tinha um destino. De repente as ovelhas começam a andar, subir um monte, ele pega, sobe aquele monte. No momento que ele sobe aquele monte, de repente ele vê algo maravilhoso, ele vê algo lindo, tremendo. O que era aquilo? A palavra vai nos dizer que quando ele olha, ele vê algo reluzente, pegando fogo, uma sarça. Porém, ao mesmo tempo que essa sarça pegava fogo, o fogo não consumia ela. E ele para, pensa, olha e fala assim: mas o que está acontecendo?
como que um pé de árvore comum, ele está pegando fogo, mas só que o fogo não se consome. Ele vai para poder pisar, para se aproximar daquele lugar. Do alto do céu desce um anjo, começa a bradar, dizendo bem assim: Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Moisés, ele sem entender o que estava acontecendo naquele momento. Eu imagino um ponto de interrogação na cabeça dele. E ele olhou e falou bem assim: mas como assim? Logo mais uma vez, quando ele pergunta o que está acontecendo, ele mais uma vez se revela, dizendo bem assim: ei, eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de tua mãe, o Deus de Isaac, o pai de Deus, de Isaac, de Jacó, de Abraão. Não temas, porque eu sou contigo. A partir de hoje, Moisés, o teu ministério começa. Mais uma vez eu imagino Moisés calado, olhando e pensando com ele bem assim: mas o que está acontecendo? Aí o anjo mais uma vez olha e diz bem assim: ei, não se preocupa não, simplesmente faça o que eu estou te mandando. Você vê que toda essa cena começou a acontecer na vida desse homem. E quando começou a acontecer tudo isso, eu vejo que a vida de Moisés, sabe mesmo se ele compreendeu o que verdadeiramente estava acontecendo, o ministério dele começou. Ele começou a andar, começou a fazer as coisas, mas de repente um anjo mais uma vez olha e fala bem assim: Moisés, eu sou contigo, mas entenda uma coisa mais uma vez: ei, sabe aquele povo que você deixou lá no Egito? Sabe aquele povo que você deixou lá nas mãos de Faraó? A partir de hoje, Moisés, vá lá, liberte aquele povo, converse com o Faraó, porque aquele povo será liberto através da minha palavra, através de você. Certo? Moisés chega até aquele lugar, mas com medo, mas com receio. Eu imagino o pensamento de Moisés bem assim: mas como que Deus me manda para um lugar onde a minha cabeça está sendo procurada? Como que Deus me manda para um lugar onde as pessoas querem me matar, querem acabar comigo por algo que eu cometi lá dentro? O que está acontecendo? Ei, entenda uma coisa. É o que eu falei no começo e repito. A partir do momento que você aceita a Jesus, a partir do momento que você serve, passa a servir a Deus, quem se responsabiliza por você já não é mais você, mas sim Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já não toma conta de si. Sabe por quê? Porque quem faz as coisas na sua vida é Deus. Ele se responsabiliza. E vai passando o tempo. Depois da primeira, segunda, terceira vez, o povo é liberto do Egito. O povo começa a caminhar com Moisés, o povo começa a andar com Moisés, o povo começa a viver com Moisés. Mas só que todos vocês já sabem que a forma que aquele povo vivia com Moisés, lado a lado com ele, era o seguinte: Moisés, nós estamos com fome. Moisés, nós estamos com sede. Será que o seu Deus não está vendo isso? Será que vocês nos tiraram lá da terra do Egito, onde a gente comia do bom e do melhor, para poder ficar passando fome, para poder ficar passando sede? Moisés, humildemente, ele se ajoelhava, se prostrava e começava a falar com Deus: Deus, o teu povo está com fome, o teu povo está com sede, manda, Senhor. Deus, com compaixão, cumpriu uma promessa que ele tinha na vida daquele povo. Ele mandava água, ele mandava o alimento, ele não deixava as sandálias dos seus pés se acabarem, ele não deixava a roupa do seu corpo se acabar, ele não deixava aquele povo viver triste, ele não deixava aquele povo viver sem a presença dele, ele não deixava aquele povo ficar chorando, amargurado, não. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Não desista daquilo que Deus prometeu para você. De repente já tem tantos anos que você tem esperando algo da parte de Deus, que você tem pensado em desistir, mas nessa noite eu libero uma palavra para a sua vida dizendo: se você desistir, você vai voltar para o rabo da fila. Então permaneça na dor, permaneça andando.
Certo, Deus não desamparou o povo. Deus nunca deixou o povo. Sabe por quê? Ei, foi Deus que tirou o povo lá do Egito. Foi Deus. Aí a gente para, pensa e fala bem assim: estou me sentindo sozinho. Eu estou me sentindo desprezado. Quantas vezes as pessoas param, chegam na gente, né, pastor Israel, e falam bem assim: eu acho que Deus está em silêncio. Eu acho que Deus, Ele se esqueceu de mim. Mas enganado é você. Entenda que quando Deus fica em silêncio, quando Deus fica calado na sua vida, é porque grandes coisas Ele está preparando para você. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vai se cumprir, vai se cumprir. Ah, mas os meus sonhos vai se cumprir. As promessas de Deus vai se cumprir. Eu já desisti daquilo que eu sonhava. Eu já desisti dos meus planos. Eu já desisti dos meus ministérios. Mas Deus não desistiu. E Ele vai te levantar no momento certo. O povo reclamava. O povo brigava com Moisés. E aí, Moisés? Tá difícil. Qualquer coisinha que acontecia, e aí? Vai deixar a gente ficar parecendo? Que Deus é esse? Que Deus é esse que você está falando? Oh, meu amigo. Oh, meu amigo. Vai chegar a hora. Vai chegar o momento certo. Vai chegar no momento certo. As promessas vão se cumprir na sua vida. Não desista. Não pare de sonhar. Não pare de lutar. Não pare de perseverar. Não desista. Não para. Não para. Não para. Enquanto tiver vida, existe esperança. Enquanto, meu Deus do céu, oh Senhor, o povo foi andando, o povo foi caminhando. O povo foi passando por luz, o povo foi passando, mas da presença de Deus não deixava eles. Houve um certo momento que Moisés, Deus, ele fala com o próprio Moisés, falando bem assim: olha, meu filho, o povo está vindo aí, viu? Os cavaleiros de Faraó estão vindo aí. Eles estão vindo com seus carros de fogo, com as suas flechas, com as suas espadas. Eles estão vindo para poder acabar com o povo de Israel. Mas entenda uma coisa, lá na frente, Moisés, você vai encontrar um mar grande, um mar que, se você for nadando daqui para o outro lado, você vai começar a dar cãibra no seu braço, as suas pernas vão ficar fracas, mas não faça nada. Quando você chegar lá, eu vou te falar o que você vai fazer. Moisés vindo de encontro com esse povo, de repente para a terra prometida. Quando Moisés olha de longe, o que ele encontra? O mar vermelho. O povo começa mais uma vez a murmurar, dizendo bem assim: Moisés, e agora? E agora? É esse o teu Deus, Moisés, que cumpriu que a gente ia alcançar a terra prometida e vamos morrer afogados? É esse o teu Deus? Deus, ele olha para Moisés e fala bem assim: meu filho, pega o teu cajado, simplesmente pega o teu cajado. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, é o meu pensamento. Eu imagino Moisés olhando para o alto e falando assim: Senhor, eu acho que aqui já era. Eu acho que aqui já deu. Foi bom, foi maravilhoso enquanto eu te servi. Mas já deu. Moisés, pega o seu cajado. Filho, pega o seu cajado. Aleluia. O que você tem hoje? O que você tem hoje nas suas mãos para lutar? O que você tem nas suas mãos hoje? O que? O que você tem nas suas mãos para lutar hoje? Para guerrear? O que você tem nas suas mãos hoje para poder atravessar uma beleza?
Você se lembra quando você aceitou Jesus? Deus ele colocou algo em suas mãos? Que no seu pensamento você pode até achar que não iria servir para nada. Deus ele olha para Moisés e fala bem assim: meu filho, pegue esse cajado e toque nas águas. Moisés olha assim: tá certo. E os cavaleiros se aproximando. Já tem gente entendendo bem. Já tem gente entendendo. Já tem gente entendendo, meu Deus. Meu Deus. Moisés toca nas águas. Aquele movimento começa. Começou. Para uma banda, abriu um lado. Para outra branca, abriu o outro lado. O povo começou a atravessar. Começou a passar. Mas conforme o povo ia passando, os cavaleiros de Faraó iam passando também. Mas só que quando os cavaleiros de Faraó iam passando, as águas iam se fechando. Cavalo, carroça, cavaleiros, tudo começaram a morrer afogado. E o povo passando. E o povo passando e cantando. Quando eles chegaram do outro lado. Quando eles chegaram do outro lado. Quando eles chegaram do outro lado. Quando eles chegaram do outro lado, que olharam para trás, o povo de Israel todo passou o mar vermelho com os pés secos. Meu irmão, se você está ligado nessa noite, entenda algo neste lugar. Ei, pegue o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Por mais que você ache que não tem utilidade, mas pegue o que Deus colocou nas tuas mãos e abra o mar vermelho da tua vida. Ei, chega de olhar para o mar vermelho e ficar achando que vai morrer. Não, Deus ele te trouxe para você atravessar e do outro lado cantar o hino da vitória. Meu Deus. Meu Deus. Foi por você que Jesus morreu. Foi por você que Jesus ele veio à terra, viveu tudo o que tinha para poder viver, para poder cumprir uma promessa para a sua vida. Ei, a morte na cruz do Calvário é a causa de nós não sermos consumidos pelo inimigo. É a graça de Deus que te protege. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Só quem está sentindo a graça e a presença de Deus. Só quem está sentindo a graça e a presença de Deus. Não é possível não ver Deus. Aleluia. Jesus ele veio à terra por mim e por você. Ele veio à terra, nasceu santo, foi gerado santo, nasceu santo, viveu santo. No momento que ele chega, ele conversa com os seus discípulos, falando bem assim: olha, não se preocupa não. Está certo? Eu vou morrer na cruz. Mas acontece que quando eu morrer na cruz, vocês vão ficar aqui. Mas quando vocês ficarem aqui, não fiquem chateados não. Não fiquem tristes. Vocês não vão ficar desamparados. Vocês não vão ficar só. Se vocês verdadeiramente crerem, eu vou subir, vou de encontro com meu Pai. Lá no céu vou preparar moradas. E quando tudo aqui estiver pronto, lá em cima estiver pronto, as casas de cada um de vocês, eu vou voltar para buscar vocês, combinado?
Mas todo esse tempo que vocês ficarem aqui esperando, permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Permaneçam. Obras maiores do que as que eu fiz neste lugar, nessa terra, vocês vão fazer também. Vocês vão fazer. E quando vocês estiverem passando os momentos de frustrações, quando vocês estiverem passando os momentos de tribulações, eu vou ver lá no céu. Aleluia! O que vocês estão vivendo. E para vocês terem certeza de que vocês não estão só, eu vou começar a rogar ao meu Pai. O meu Pai, Ele vai enviar o Consolador para a vida de vocês. E vocês vão seguir em frente. Ou seja, enquanto vocês estiverem aqui, tenha certeza de que Deus, Ele está com cada um de nós. Enquanto vocês estiverem aqui nessa terra vivendo as provações, suportando os processos, entenda que quando você colocar o seu joelho no chão, a promessa vai se cumprir. Que promessa é essa? Jesus vai rogar ao Pai e Deus vai enviar o Consolador para a sua vida. Sabe aqueles momentos que você não sabe o que está acontecendo? Que é só você e o seu quarto, que você nem consegue se ajoelhar, mas mesmo assim você se ajoelha, começa a chorar, derrama as suas lágrimas, e de repente você olha para assim: o que está acontecendo? Já não estou mais sentindo. É porque Deus enviou o Consolador. Deus enviou a promessa para a sua vida, de que nunca iria te deixar, de que nunca ia te desamparar. Certo, Jesus conversa com eles. Jesus conversa com eles e tal. Mas o momento foi passando o tempo. E a promessa foi se passando. Foi acontecendo. Chega no livro de João, capítulo 20. A promessa aconteceu. A promessa foi realizada. Jesus subiu na cruz, de braços abertos. As suas mãos foram furadas por cravos. No momento que ele olha para o alto e fala assim: Pai, tem felicidade, está consumado. O véu do templo, de alto a baixo, se rasgou. A promessa se cumpriu. Todos começaram a viver o luto. Todos começaram a viver um grande dia de tristeza. Mas sabe que os dias foram passando. Fechou um dia, segundo dia, terceiro dia. Maria, a Madalena, ela sai de dentro de casa, resolve visitar o túmulo do menino Jesus. No momento que ela chega até o túmulo, ela olha e fala bem assim: o que está acontecendo? Cadê o corpo do meu filho? Ela vai até os discípulos e fala assim: ei, os dois mais íntimos que eram com Jesus, o corpo de Jesus não está lá. O corpo de Jesus não está lá. Logo os dois discípulos vão de encontro com o sepulcro, junto com Maria e Madalena. Eles olham, verdadeiramente o corpo de Jesus não estava lá. Mas como assim? Eu te falo mais uma vez: verdadeiramente o corpo de Jesus não estava lá. O que tinha lá? Estavam os lençóis de Jesus Cristo. Os discípulos saem daquele lugar, voltam para dentro de casa. Mas no momento que Maria, a Madalena, ela começa a olhar aquela situação, mais uma vez o coração dela se entristece cada vez mais. Ela baixa a sua cabeça, com grande tristeza ela baixa a sua cabeça e começa a chorar, se perguntando, talvez bem assim: sofreu tanto nesse lugar, apanhou tanto neste lugar, nem o corpo desse homem pode descansar em paz. Cadê o corpo de Jesus? Cadê o corpo de Jesus? Cadê o corpo do meu Salvador? Ei, quando de repente ela sente algo falando com ela, dizendo bem assim: Maria, Maria.
Maria, levante a cabeça, minha filha. Quando ela levanta a cabeça, ela vê Jesus Cristo. E Jesus Cristo olha para ela e fala bem assim: por que choras? Porque me procura entre os mortos, sendo que vivo estou. Ei, ele morreu, mas a boa notícia que eu tenho para a sua vida é: ele ressuscitou ao terceiro dia, e até hoje ele está vivo, até hoje ele está vivo, para a glória de Deus. Oh, aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. E além de ele estar vivo, eu sinto o presente dele nesse lugar. Eu sinto. Glória a Deus. Glória a Deus. De repente, passa mais um bom tempo. Deus, e me olha para João e fala bem assim: João, pega essas cartas, eu vou te mandar escrever, e o que eu mandar escrever você vai entregar para cada igreja, porque em cada lugar está precisando ouvir algo da minha parte. João foi arrebatado, ele começa a escrever as cartas conforme iam falando. E quando ele chega para poder entregar e escrever a carta à igreja de Filadélfia, ele olha e fala bem assim: João, escreve aí. Glória a Deus. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. E ele continua dizendo para a igreja: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo por a força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mantêm. Eis que eu farei e venham e adorem, prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo, porque guardaste a minha palavra com paciência. Aleluia. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Glória a Deus. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desde o céu, meu Deus, e também o novo nome. Quem tem ouvidos ouça. Aleluia. O que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Suporta mais um pouquinho. Suporte mais um pouco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bem, só você sabe o que você tem vivido. Só você sabe o que você tem passado. Só você e Deus. Só você e Deus. É Deus. Mas aguente mais um pouquinho. Suporte mais um pouco. Suporte mais um pouco. Ah, mas você está falando isso porque você não sabe o que eu estou vivendo. E você sabe o que eu estou vivendo. Todos passam lutas, mas eu quero morar no mesmo céu que você. É por isso que eu preciso suportar as tribulações.
É por isso que eu preciso tolerar as lutas do dia a dia. E em Apocalipse, agora nós fizemos a leitura, será um lugar onde não haverá mais dor, nem luto, nem tristeza, nem choro. E de uma coisa eu te garanto, vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos. Pode ficar sentado, só feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Feche os olhos, feche os olhos. Você que pode, feche os olhos. Imagine nesse momento você, em tudo que você está passando, a vontade de desistir, a vontade de parar. Imagine você sozinho no seu quarto. Imagine você sozinho, trancado dentro do seu quarto, chorando, aguardando algo da parte de Deus para a sua vida, aguardando algo da parte de Deus para a vida da sua família que você tem pedido. Mas de repente, você escuta o barulho da sua porta abrindo. Mas só que não verdadeiramente a porta abrindo, mas você escuta o som de uma porta abrindo. E quando você levanta a sua cabeça, você começa a contemplar e dizer bem assim: tem fogo nos olhos. Glória a Deus. Eu não imaginava que era tão lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode entrar, Senhor. Pode entrar. Pode fazer morada. Imagina você esperando o noivo para dançar com eles. Imagina a noiva toda adornada, aquela coisa mais linda esperando o seu noivo. E de repente Jesus ele entra no seu quarto falando: eu cheguei, meu filho. Eu cheguei, minha filha. Eu cheguei, eu estou contigo. Eu estou contigo, a promessa vai se cumprir. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E de repente você começa a sentir o abraço do noivo. E de repente você começa a sentir ele encostando em você e falando bem assim: eu não desisti de você. Eu não me esqueci de você. Eu estou contigo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fique no Espírito. Se coloque os seus